Pessoal, tranquilo? É o seguinte, tá na hora da gente aprender a interpretar hemograma, tá? Nosso medicina em PBL está entrando numa etapa em que, assim, a pedido de muitos alunos, a gente vai começar a interpretar alguns exames laboratoriais que tem preceptor que não fala, basicamente. Tem preceptor que não fala. Pessoal que vai para IESP, por exemplo, tem dificuldade, porque o preceptor não fala, aí a gente fica com dúvida. Então, eu quero ensinar tudo o que os preceptores dos senhores ainda não ensinaram. É agora que a gente vai aprender a interpretar hemograma, tá certo? Mais uma etapa do nosso projeto, Medicina em PBL. Calma, tranquilidade. Por que é que eu pus esse slide aqui? É o seguinte, dentro da nossa medula, a gente vai produzir duas linhagens. Essa marcada acima é chamada linhagem linfóide. Linfóide vem de linfócito, certo? Você vai ter o linfócito T, que vai ser amadurecido lá no timo, certo? Vai produzir célula CD4, CD8, vai ser responsável pela chamada imunidade celular e vai auxiliar o linfócito B na imunidade humoral, ou seja, produzindo anticorpo. Em contrapartida, a gente vai ter abaixo a linhagem mieloide, que vai produzir hemácia, vai produzir plaqueta, mas também vai produzir célula inflamatória, certo? Então, a gente vai separar linfócito de polimorfo nuclear, de monócito, porque estes últimos pertencem a outra linhagem, certo? Que é a linhagem mieloide. Então, o linfócito T, ele vai auxiliar ele vai participar ativamente da imunidade celular, vai ajudar o linfócito B a trabalhar na sua linhagem de imunidade humoral. E agora eu queria deixar algumas nomenclaturas bem claras, certo? Isso aqui, ó. Queria mostrar isso aqui. Neutrófilo é a célula pronta para a batalha. Quando a gente tem uma infecção, principalmente bacteriana, mas pode ser viral também, mas predominantemente bacteriana, a gente tem um aumento de neutrófilo. Neutrófilo é igual a polimorfo nuclear. Então, quando eu falo neutrófilo, eu posso tranquilamente chamar de neutrófilo polimorfo nuclear, tá certo? Isso é um sinônimo do outro, tá bom? Polimorfo nuclear é igual a neutrófilo. Segmentado é um grupo, tá certo? É um grupo que faz parte, faz parte do granulócito e é um grupo que vai estar relacionado com a produção de neutrófilo, de acidófilo ou eosinófilo e basófilo. Então, a gente pode ter o segmentado. Segmentado porque ele tem um núcleo segmentado. Então, isso pode ter um núcleo segmentado com pH tendendo para o neutro, que seria o neutrófilo, um pH tendendo para o ácido, que seria o eosinófilo, ou um pH tendendo para o básico, que seria o basófilo. Então, tudo isso aqui é segmentado. Quando eu falo polimorfo nuclear, eu me refiro a neutrófilo, tá? E bastão é o precursor, ou seja, a forma imatura do neutrófilo. Lembrando que monócito também será produzido aqui. O monócito ele circula a partir do momento em que ele chega a um tecido, ele chama-se macrófago, tá joia? Só para poder explicar como que isso tudo aqui acontece. Agora, bora para a parte
divertida do negócio. Esse hemograma é um hemograma padrão. Ele vai ter, primeiro, um eritrograma, que é a representação da linhagem vermelha. Esquece isso, só para poder a gente identificar. O leucograma, que seria a série branca, e a contagem de plaqueta aparece separada. Bora ver uma dessas de cada vez. Primeiro, eritrograma. Quando eu pego um eritrograma, bora colocar por partes. Eritrograma, primeira coisa que a gente vai ver é hemoglobina, certo? Bateu o olho, hemoglobina. O valor normal da hemoglobina, a gente sempre tem a referência, e percebam que aqui a hemoglobina ela vai variar de 12 a 16, certo? Mas, independente do laboratório, o valor limite inferior na mulher é menor. Percebam que é menor. Por quê? Porque a mulher menstrua, certo? A mulher menstrua, então o limite é inferior. Se você pega na infância, por exemplo, até 2 anos de idade, o limite inferior é 9,5. Ou seja, a gente tem que identificar também esse padrão. Uma mensagem que eu queria deixar, logo de cara, é que é o seguinte: se a hemoglobina está baixa, a gente tem um quadro de anemia. Anemia é um estado, ela não é um problema. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um paciente com anemia, eu tenho que identificar o que está provocando aquela anemia. Eu tenho que procurar o que está provocando aquela anemia e não tratar a anemia diretamente. Então, por exemplo, a anemia mais comum que a gente acha no ambulatório é a anemia ferropriva, uma anemia carencial por falta de ferro. Só que não adianta anemia ferropriva. A gente vai identificar isso no hemograma. Ferropriva, tratamento com sulfato ferroso, 300 miligramas por dia, toma em jejum, o suco de laranja. Não adianta, a gente tem que primeiro identificar, procurar saber o que está acontecendo, o que está provocando aquela anemia, para aí tratar a anemia propriamente dita. O que é a hemoglobina? A hemoglobina é um pigmento, certo? Que tem um radical M e um radical globina. Radical M, ele tem ferro e ele tem protoporfirina, que a gente vai falar mais na frente qual a importância dela. Se eu tenho hemoglobina baixa, eu vou ter uma anemia. A hemácia, ela é um pacote lotado de anemia, ou lotado de hemoglobina, tá certo? Lotado de hemoglobina. É tão lotada de hemoglobina que ela não tem núcleo para poder entrar mais hemoglobina ali naquela hemácia. Se eu tenho pouca hemácia, perdão, se eu tenho pouca hemoglobina, eu vou ter menos conteúdo para a hemácia transportar. Então, provavelmente eu terei uma diminuição no número de hemácia. É, é isso mesmo. Bem, então se eu tenho uma diminuição no número de hemácia, o percentual de hemácia dentro do plasma, ou seja, dentro do sangue que está circulando, ela vai diminuir, porque eu tenho menos hemácia, a proporção de hemácia dentro do plasma vai diminuir. Isso é o hematócrito, tá? O hematócrito diminui na anemia, a hemácia diminui na anemia, só que a hemoglobina tem maior acurácia no diagnóstico da anemia. Por isso que a gente bate o olho direto na hemoglobina. Próximo índice que a gente vai olhar são esses dois aqui, ó, VCM e HCM. Eu queria que ninguém decorasse absolutamente nada. Deixa que eu decoro para poder ensinar para os senhores. VCM quer dizer volume corpuscular médio. Caga para isso. Não interessa. Lembra só do V. O V é V de volume, certo? Volume remete a quê? A tamanho.
certo? Então, aqui eu vou avaliar o tamanho da minha hemácia. Se a minha hemácia é grande, se a minha hemácia é pequena, ou se a minha hemácia tem um tamanho normal, tá? Ou se eu tenho uma hemácia de tamanho normal. O próximo índice que eu vou olhar é esse HCM, que significa hemoglobina corpuscular média. De novo, CAGA, o significado da sigla. Lembra só do H, de hemoglobina. Aqui eu vou olhar a cor da minha hemácia. Se eu tenho muita hemoglobina, e hemoglobina é um pigmento vermelho, eu vou ter uma hemácia mais corada. Se eu tenho pouca hemoglobina na minha hemácia, eu vou ter uma hemácia mais pálida, certo? Um pouco mais pálida. Então, eu identifico o tamanho. No outro, eu identifico a cor da minha hemácia, certo? A cor da minha hemácia. Primeiro, o tamanho, e depois eu vou identificar a cor pela quantidade de hemoglobina. Então, bater o olho na hemoglobina, já vem direto aqui para poder ver o tamanho da hemácia e a quantidade de hemoglobina, a cor da minha hemácia. Pronto. Tem um quadro de anemia, certo? Tem um quadro de anemia. Primeiro, se eu tiver uma diminuição da hemoglobina, eu tenho uma anemia. Se o hematócrito cai, se a hemácia cai, enfim, se tudo isso aqui cai, se essa linhagem toda cair, é porque eu tenho um quadro chamado de citopenia. Quer dizer o quê? Que a minha medula está produzindo pouco, ou pelo menos está produzindo com uma eficácia diminuída, certo? Se eu tenho duas linhagens prejudicadas, eu tenho uma bicitopenia. Agora, se eu tenho tudo, as três linhagens prejudicadas, eu tenho um quadro de pancitopenia. Pancitopenia pode acontecer na anemia? Pode. Exemplo, anemia megaloblástica, certo? Que a gente vai ver na frente. É uma anemia carencial, por falta de B12 ou por falta de ácido fólico. Ela pode levar a uma pancitopenia leve, mas o que mais preocupa no quadro de pancitopenia é a possibilidade de a gente ter uma leucemia, certo? Então, só para poder lembrar essa possibilidade, a gente terá uma aula sobre leucemia para poder detalhar isso tudo. Olhou a hemoglobina, bateu o olho para poder ver o quê? Tamanho e cor. Bora supor que a gente tem um tamanho diminuído e uma hemácia pouco corada. Eu vou chamar isso aqui de anemia microcítica, porque o tamanho está pequeno, e hipocrômica, porque ela está mais pálida. O que é que provoca uma anemia microcítica hipocrômica? Principalmente anemia ferropriva, a mais encontrada, mais frequente no nosso ambulatório. A anemia ferropriva é o seguinte, é falta de ferro? É, mas ela pode acontecer também como fruto de uma hemorragia oculta em alguma parte do corpo, de pequena monta, ou seja, está sangrando pouco, mas há muito tempo, certo? Então, você pega, por exemplo, uma mulher que tem hipermenorreia, ou seja, aumento do fluxo menstrual. Se esse aumento persiste durante muito tempo, ela pode desenvolver um quadro de ferroprivo. Então, você não vai tratar a anemia ferropriva, você vai tratar a hipermenorreia do paciente. Isso é tão importante que hoje o próprio Sabiston, na sua última edição, indica anemia ferropriva no paciente com 40 anos ou mais, mandatoriamente, colonoscopia. Porque é frequente você ter ferropriva secundária a um tumor coloretal.
principalmente no cólon direito, que tem o maior calibre, e aí o tumor coloretal ele normalmente faz um quadro obstrutivo. Só que no cólon direito, como tem um maior calibre, essa obstrução raramente aparece, certo? Raramente aparece. Se você tem um tumor no cólon direito, raramente você vai ter uma alteração do ritmo intestinal, certo? Isso só que pode estar sangrando. Então você tem que fazer colonoscopia. Repare a importância disso. Pouca gente sabe disso no ambulatório. Ferropriva em paciente com 40 anos ou mais, mandatória colonoscopia. Entenderam a importância disso? Mandatória colonoscopia em todo paciente com ferropriva com mais de 40 anos. Anemia microcítica hipocrômica é só ferropriva? Não, tem outras. Anemia inflamatória crônica, certo? Anemia sideroblástica, quer dizer o quê? Lembra que a hemoglobina é formada por um radical M e um radical globina. O M, ele tem ferro e protoporfirina. Essa protoporfirina, quando falta, ela provoca anemia sideroblástica, que tem uma forma hereditária e uma forma adquirida. Aqui, a gente vai ter a forma hereditária, certo? Ou seja, radical M tem ferro e protoporfirina. Faltou ferro, ferropriva. Faltou protoporfirina, sideroblástica, tá? E outro tipo de anemia é a talassemia, que é uma hemoglobinopatia. É o seguinte, o radical M está ligado ao radical globina. A globina ela serve mais ou menos como um tecido de sustentação pelo restante da hemoglobina. E ela é formada por 4 cadeias enoveladas, que a gente chama de 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Esse é o padrão da hemoglobina principal da gente, que é a HbA, hemoglobina do tipo A. Essa cadeia beta, frequentemente, na talassemia, a talassemia é um problema quantitativo da hemoglobina. Ou seja, ela vai produzir menos cadeia alfa ou beta, que é o tipo mais frequente, a beta-talassemia, ou vai produzir menos, ou vai produzir nada. É um defeito quantitativo. Você pode ter também um defeito qualitativo, no qual você, ao invés de formar, por exemplo, HbA, que é a hemoglobina normal, começa a formar uma hemoglobina mutante. Exemplo, HbS. Identifica o quê? Falciforme. Então, a gente vai ter aula de falciforme, vai ter aula de talassemia, mas, por agora, talassemia é uma anemia microcítica hipocrômica, da mesma forma como a sideroblástica, da mesma forma como a ferropriva e anemia inflamatória crônica. Bateu o olho, hemoglobina. Aí a gente vai avaliar o tamanho e a cor. Bora supor agora que o tamanho esteja aumentado. Lembrando o seguinte, a hemácia é um pacote de hemoglobina. A hemácia tem uma vida média de aproximadamente 120 dias, tá? Ela dura 120 dias. Depois de 120 dias, ela morre, tá? Ela morre aonde? No baço. Sabe pessoa mais senhorinha, aquela senhorinha que anda no calçadão, ela anda devagarzinho, sabe? É difícil de ultrapassar, você bota seta, mas não consegue passar, fica ali na trilha. Aquela senhorinha já tem uma idade avançada e ela anda muito devagarzinho. É o que acontece mais ou menos com a hemácia. A hemácia, com 120 dias, ela começa a andar devagarzinho e ela passa pelo cemitério dela, que é o baço. Então, o baço pega a hemácia que está andando lentamente. Ele pega e mata a hemácia. Isso é normal quando isso acontece no período de 120 dias. Quando isso acontece no período inferior, principalmente inferior a 20 dias, a gente tem um quadro patológico, chamado de
hemólise. Daí vem o aparecimento das anemias hemolíticas, tá certo? Só para poder completar, o hematócrito, que é o percentual de hemácia dentro do plasma, ele normalmente é 3 vezes o valor da hemoglobina, tá? Dá uma olhada no valor de referência. Normalmente bate 3 vezes o valor da hemoglobina. Se eu tenho um VCM aumentado, ou seja, uma hemácia com tamanho aumentado, e muito corada, ou seja, com muita hemoglobina, a principal etiologia chama-se, a gente vai ter uma anemia macrocítica e hipercrômica, certo? Tamanho aumentado e cor mais corada. Principal etiologia, anemia megaloblástica. Ou falta de B12, que seria anemia perniciosa, a principal etiologia, ou falta de ácido fólico. O que acontece aqui? Normalmente na megaloblástica, esse VCM, ele normalmente varia entre 80 a 100. Na megaloblástica, isso aí vai bater 110. Se bater em 120, é patognomônico. Ninguém aumenta tanto o tamanho da hemácia quanto a megaloblástica, certo? Porque o que acontece? Eu não tenho B12 e não tenho ácido fólico. Eu preciso de B12, eu preciso de ácido fólico, principalmente de B12, para poder sintetizar DNA. Se eu não tenho DNA, eu não tenho como formar hemácia, porque na hora que a hemácia está grande, o reticulócito, o precursor da hemácia, está grande, eu não consigo dividir o citoplasma porque falta DNA. Como eu não divido o citoplasma, ela circula, a hemácia circula com tamanho aumentado. Entenderam? Então, é a falta de B12 ou de ácido fólico que impede a formação de DNA, o citoplasma não divide e a porcaria de tamanho aumentado começa a circular dentro do sangue. E daí o termo macrocítica hipercrômica, porque não deu tempo de poder dividir, certo? Ou seja, acima de 110, é muito provável que seja uma anemia megaloblástica. 120 é patognomônico. Mas o que mais pode fazer uma anemia macrocítica hipercrômica? Etilismo, por exemplo, paciente alcoólatra, certo? Paciente sem déficit carencial, ele pode desenvolver um quadro de anemia macrocítica, certo? Lembra da sideroblástica? Que eu falei da sideroblástica hereditária, que faz um quadro microcítico hipocrômico. A sideroblástica adquirida é macrocítica hipercrômica, já tem um padrão diferente. E a anemia hemolítica inicial, ela pode aparecer com um quadro de anemia macrocítica hipercrômica, porque ela está produzindo muito reticulócito. O que é reticulócito? Eu vou falar mais na frente, mas é o precursor da medula. Perdão, o precursor da hemácia. Medula, entendam isso, medula não produz hemácia, ela produz reticulócito. Reticulócito, ela é maior, ela vai perder o núcleo, porque hemácia não tem núcleo, o reticulócito circula, em torno de um dia você tem a hemácia madura circulando já no sangue, ou seja, a hemácia ela é formada circulando. Quem produz a hemácia, na verdade, é o reticulócito que está circulando e torna-se maduro. Mas o que a medula produz é o reticulócito. A medula não produz hemácia propriamente dita, certo? Então, esse seria o principal tipo. B12, pessoal, B12, B de bicho, certo? Você pega B12 comendo carne. Maurício, eu não como carne. Então, você tem que suplementar B12, tá? Normalmente, a gente faz parenteral, tá? Intramuscular. Anemia perniciosa, principal etiologia de falta de B12. Esse CHCM, eu vou falar na aula de falciforme,
que ela está relacionada com limiar de solubilidade da hemácia. Por agora, lembra só o seguinte, é parecida com o HCM. É parecida. Até a referência é parecida, certo? A sigla é parecida. Então, por agora, decora. Isso aí é igual a HCM, tá? Assimila isso. Na aula de falciforme, a gente explica um pouco mais. Hematócrito, bora falar um pouco dele. Como eu falei, normalmente dá 3 vezes o valor da hemoglobina e é o percentual de hemácia que tem dentro do plasma. Bora pensar da seguinte forma. Hematócrito é o percentual de hemácia dentro do plasma. Se o hematócrito aumenta, ou eu estou perdendo plasma, e essa referência de hematócrito acaba relativamente aumentando, ou eu estou produzindo mais hemácia, e esse percentual de hemácia dentro do plasma acaba aumentando. Então, o hematócrito vai aumentar ou porque eu perco plasma, ou porque eu estou produzindo mais hemácia. Quando é que eu posso perder plasma? Dengue. Pessoal, se você é aluno do primeiro período, teu tio vai aparecer com o hemograma e vai falar, primo, enfim, como que chama? Sobrinho. Sobrinho, é o seguinte, já que você faz medicina, olha para esse hemograma aqui que eu fiz. Eu estou com um quadro de febre, normalmente uma febre que dura 2 dias, nunca mais do que 7 dias, certo? Sempre uma febre inferior a 7 dias. Depois do terceiro dia, ela piora. Eu estou com um monte de mancha vermelha aqui no meu corpo, seriam petequias, certo? Eu estou com uma artralgia, uma dor abdominal, eu estou com esse hemograma aqui. Se esse hemograma mostrar um aumento do hematócrito, eu estou perdendo plasma. Esse cara tem que ser internado. Ele é grupo B, de acordo com o Ministério da Saúde. A partir do momento em que ele tem um hemograma, e tipo, hemograma na suspeita de dengue, ela é obrigatória. Hemograma, aumento de hematócrito, grupo C. C tem que internar ambulatorialmente, hidrata para poder diminuir o hematócrito, porque se o problema é perder plasma, eu vou hidratar para aumentar o plasma e diminuir o hematócrito. Então, o paciente tem que ser hidratado, hematócrito a cada 2 horas, para poder monitorar a diminuição do hematócrito perante hidratação. Se não melhorar em ambiente ambulatorial, ele vira grupo D, que era o que antigamente a gente chamava de febre hemorrágica da dengue, ou dengue hemorrágica. Hoje a gente chama de dengue grave, de acordo com o Ministério da Saúde, porque o paciente com dengue que morre, ele não morre por sangrar, ele morre chocado, porque ele está perdendo plasma. Está perdendo plasma para terceiro espaço, está perdendo plasma para algum lugar. Ele morre chocado, ele morre por hipovolemia, ele não morre porque está sangrando, tá? Então, olha a importância. Bateu o olho no hematócrito diante de um quadro de síndrome febril, amigo, tem que hidratar. Outra indicação de internar é plaquetopenia menor que 60 mil. Eu já estou falando um pouco sobre plaqueta. Plaquetopenia inferior a 60 mil, você tem que internar. Inferior a 50 mil, você já tem indicação de transfundir plaqueta para o paciente. Reparem que tem uma diferença entre transfundir hemodderivado, transfundir hemácia e transfundir plaqueta. Aqui a gente vai transfundir plaqueta para quê? Para aumentar a plaqueta? Não. A gente vai internar, transfundir plaqueta, para aquela plaqueta tamponar e evitar que o plasma acabe saindo do intracircular. Entenderam? Então, olha a importância de você identificar, num quadro de síndrome febril aguda, hematócrito e plaqueta. Isso aí pode definir se teu tio irá morrer ou não.
Quando o hematócrito aumenta muito, a gente chama de policitemia. A policitemia ela acontece em quadro de hipóxia crônica. Por quê? Se eu tenho pouco O2, bora supor, um paciente com DPOC, paciente fumante, esse paciente tem uma hipóxia crônica. Se eu tenho pouco O2 chegando no meu tecido, e quem carrega O2 é a hemoglobina, eu tenho que produzir mais hemácia para levar mais hemoglobina, com o objetivo de levar mais O2 para o tecido periférico. Então, nesse caso, eu vou aumentar o hematócrito não por perda de plasma, mas por aumento do hematócrito, aumento do número de hemácia. Inclusive, o hematócrito ele pode definir se o paciente com DPOC ele vai precisar de O2 domiciliar, certo? Isso pode estar relacionado com o hematócrito muito aumentado. O que aumenta o hematócrito? DPOC, paciente que está em alta altitude, paciente que vai para a Bolívia, certo? Ele vai aumentar o hematócrito, ele vai ter uma policitemia. Paciente com apneia do sono tem um quadro de hipóxia crônica. Então, percebam como hematócrito aumentado pode representar inúmeros problemas, certo? RDW. Esquece o RDW. Esquece a sigla. RDW está relacionado com índice de aninocitose. O que é isso? O RDW normal é 10 a 14%, tá? Depende, lógico, do laboratório. O RDW significa o quanto que o tamanho da hemácia varia diante do valor normal. Então, por exemplo, se o valor normal é 10 a 14%, eu posso produzir hemácia maior, hemácia menor, mas dentro de 10 a 14% do que seria o normal, tá? Se eu tenho um RDW aumentado, isso acontece, por exemplo, na ferropriva. Eu estou produzindo, eu preciso que a minha medula produza mais hemácia, tá? Mas o RDW vai ser normal e outro tipo de anemia microcítica hipocrômica. Bora lembrar, microcítica hipocrômica, ferropriva, anemia inflamatória crônica, sideroblástica hereditária e talassemia. Na talassemia, o RDW é tipicamente normal. Então, o RDW ele pode diferenciar uma talassemia, que mais frequentemente será uma beta-talassemia minor, ou seja, ela produz pouca cadeia beta, de uma ferropriva, que vai ter o RDW aumentado. Agora é hora de falar sobre um assunto importante, que assim, eu queria falar sobre reticulócito. O que é reticulócito? Como eu falei, a medula vai produzir o reticulócito circula, certo? Ele vai circular, e em um dia você vai ter a formação da hemácia madura. O reticulócito perde núcleo, diminui de tamanho e forma hemácia. Só que aqui no RDW, o reticulócito, ele, quando é, por exemplo, na ferropriva, a minha medula tem que produzir mais reticulócito para formar mais hemácia. Então, como tem mais reticulócito e o reticulócito é maior, o RDW aumenta, a variabilidade do tamanho aumenta. Só que reticulócito é muito mais importante do que isso. Os aparelhos de contagem de hemograma normalmente utilizam tecnologia de citometria de fluxo e não pega valor de reticulócito. O ideal é que a gente tivesse hemograma com reticulócito. Só que é mais caro e a maioria dos aparelhos não pega. Então, se a gente quer saber o reticulócito, e é importantíssimo que a gente saiba o reticulócito, a gente tem que pedir hemograma e separado, a gente tem que pedir contagem de reticulócito. O ideal é que todo mundo peça hemograma com contagem de reticulócito. Por quê? Porque o reticulócito ele vai diferenciar a anemia de hiperproliferativa, ou seja, está produzindo muito reticulócito, ou hipoproliferativa, no qual produz pouco reticulócito. Hiperproliferativa, protótipo, anemia hemolítica. Hemolítica, está morrendo muita hemácia. Lembra? Hemolítica, hemácia morre,
no período inferior a 120 dias, normalmente inferior a 20 dias, certo? O paciente que tem uma hemorragia aguda, ele tem que produzir muito reticulócito de uma forma rápida. Isso é uma anemia hiperproliferativa. O reticulócito está alto. Reticulócito baixo é uma anemia hipoproliferativa, como, por exemplo, ferropriva, uma anemia carencial, certo? Uma anemia inflamatória crônica, a própria anemia sideroplástica, isso tudo vai gerar reticulócito baixo. Então, o ideal é que a gente peça hemograma com reticulócito. Mensagem passada. Pronto, terminamos a linhagem vermelha. Bora para a linhagem branca agora. Se na vermelha a gente batia o olho primeiro na hemoglobina, depois no VCM e no HCM, aqui a gente vai identificar primeiro o leucócito, depois o percentual de leucócito que é formado por segmentado, lembra? Segmentado, neutrófilo, certo? Polimorfo nuclear, basófilo e eosinófilo. Identificou isso? Linfócito. Um aumento de segmentado normalmente está relacionado com quadro bacteriano ou fúngico. Bacteriano bem mais frequente. E o aumento de linfócito normalmente está relacionado com um quadro viral. Mas bora explicar isso de uma forma mais tranquila. Percebam o seguinte. Foi o que eu falei. Olha primeiro para o leucócito. Depois olha para o segmentado. Percebam que o segmentado está dentro da normalidade, certo? O percentual dele está dentro da normalidade. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar blasto, bastão, granulócito imaturo. Isso aqui é tudo forma imatura. Quando eu falo blasto, proeritroblasto é um precursor imaturo da hemácia. Ele irá formar um dia a hemácia, certo? Blasto é sempre imaturo. Bastão, imaturo. Isso vai formar ainda o neutrófilo. E granulócito imaturo, aí já junta promielócito, prometamielócito, um monte de precursor do neutrófilo. Então, ele junta isso tudo, e o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira parte e vou colocar aqui na esquerda da minha tela, certo? Eu tenho o segmentado, que é o segundo ponto que eu bato o olho. Eu vou colocar o segmentado aqui no centro, e todo o restante é eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito, eu vou botar à direita. Por que eu vou fazer isso? Bater o olho no leucócito, bater o olho no segmentado. Se eu tiver um aumento de segmentado, acompanhado de aumento de blasto, aumento de bastão, normalmente mais do que 10%, e aumento de forma imatura, o que é que está acontecendo? O segmentado é o neutrófilo pronto para a batalha. Então, eu tenho uma infecção bacteriana aguda, o neutrófilo vai lá para poder batalhar. Só que o neutrófilo também vai morrer. É um combate, uma batalha. Quando o neutrófilo morre, a medula sente a necessidade de produzir mais neutrófilo, só que ela não tem tempo. Então, ela começa a liberar forma imatura do neutrófilo, certo? Que seria blasto, que seria bastão, forma imatura de uma forma geral, certo? Então, ela começa a produzir isso tudo, e além de um aumento de segmentado, eu vou ter um aumento dessas formas imaturas. É isso aqui que a gente chama de desvio para a esquerda. Isso é tão simples, e no ambulatório tem gente que não sabe o que significa. Desvio para a esquerda. Eu estou produzindo muita forma imatura, porque eu estou perdendo neutrófilo maduro na batalha contra a infecção bacteriana, principalmente, ou fúngica, de repente. É isso aqui, desvio para a esquerda, bastão maior que 10%, pode ter aumento de blasto, aumento de forma imatura, simples. Isso aqui é quer dizer para a esquerda, seja algo muito falado, mas que pouca gente entende. Agora sim, se você tem um desvio para a esquerda, provavelmente você tem uma infecção bacteriana.
Agora, se você tem uma infecção bacteriana, não necessariamente você terá um desvio para a esquerda, tá? Ele tem baixa sensibilidade e baixa especificidade para quadro infeccioso bacteriano. Normalmente você vai ter um aumento no número total, certo? Normal é de 4 a 10 mil, normalmente, de leucócito. Então, eu vou ter uma leucocitose maior que 12 mil, por neutrofilia, ou seja, aumento de neutrófilo, que é o que acontece mais comumente no quadro bacteriano. Normalmente eu tenho uma baixa no linfócito e uma baixa no eosinófilo também, certo? Agora, como eu falei, aumento de blasto, aumento de forma imatura, isso tudo está relacionado com o quê? Está relacionado com desvio para a esquerda. Agora, se eu tenho um aumento de blasto, eu tenho uma pancitopenia, ou seja, minha medula não está produzindo porcaria nenhuma, mas ela produz blasto. Ela elimina blasto, mas produzir algo que realmente preste, ela não produz. Então, você vai ter aumento de blasto, pancitopenia e infiltração tecidual. Aí, amigo, você vai ter uma leucocitose provavelmente maior que 40 mil, 80 mil, 100 mil. Bora supor que isso aconteça durante um hemograma de rotina. O paciente não tem absolutamente nenhum sintoma. Mas se você pega 100 mil de leucócito, a primeira, a segunda, a terceira, a 19ª hipótese diagnóstica, infelizmente, será de um quadro de leucemia. Leucemia mieloide aguda, aquela mais comum no paciente adulto. O que é que acontece? Você vai ter aumento de blasto, ou seja, aumento de forma imatura, tá certo? Lembrando que o blasto, ele é um precursor do neutrófilo, e o neutrófilo é da linhagem mieloide. Por isso que a leucemia é mieloide. E aguda por quê? Porque aconteceu agora? Não. Aguda porque é aumento de forma imatura. Forma imatura aumentada, blasto aumentado, é aguda. Crônica seria, por exemplo, se eu tivesse um aumento de neutrófilo, uma neutrofilia, um aumento no número de linfócito, um aumento no número de neutrófilo, um aumento de forma madura. Isso seria um quadro de leucemia crônica, certo? Se vai ser mieloide ou linfóide, depende de onde está a malignidade. Se está na linhagem linfóide, ou seja, se está no linfócito, ou se está na linhagem mieloide, normalmente no granulócito. Eu posso ter, por exemplo, uma LLA, que é a leucemia linfóide aguda, que é a forma mais comum na infância. LMA, mais comum no adulto, LLA, mais comum na infância. Na LLA, você vai ter um aumento de linfócito, forma imatura, certo? Forma malignidade. A malignidade é a proliferação de uma forma imatura maligna na linhagem linfocítica, certo? Então, é isso aqui que acontece, tá bom? Muito cuidado. Como é que você vai ter esse aumento segmentado no quadro bacteriano? Então, bati o olho no depósito, o segmentado está aumentado, então provavelmente é um quadro bacteriano. Só que isso aí vai depender. Se eu tenho uma rinofaringite bacteriana, eu vou ter uma leucocitose? Não vou. Vou ter uma neutrofilia? Vou. Mas não vai chegar a 14 mil de leucócito. É um aumento leve a moderado. Agora, se eu tenho uma apendicite, um quadro de abdômen agudo, eu vou ter sim uma leucocitose, eu vou ter uma neutrofilia, só que aí provavelmente ela já vai estar na faixa dos 14 mil para cima, e se você tiver uma apendicite purulenta, ela já sobe para 20 mil. Lembrando o seguinte, encontrou mais de 20 mil leucócitos, a primeira, a segunda, a terceira, a 28ª hipótese diagnóstica é leucemia. Só que a gente tem que descartar alguns quadros aqui. Por exemplo, como que fala? Hepatite alcoólica. Hepatite alcoólica é o paciente etilista que bebe, toma uma mais punk
e, de repente, desenvolve um quadro de hepatite fulminante. A gente vai ter aula de hepatite também, aula de icterícia. O que acontece? Esse paciente ele vai desenvolver, por algum motivo, um aumento acima de 20 mil do leucócito. Artrite séptica, alguns pacientes também podem produzir. Isso chama-se reação mieloide. Então, a gente tem que descartar esses quadros para poder interpretar. Aí sim, quando tiver muito maior do que 20 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil, aí a gente vai ter que fazer um mielograma. Então, aspirado do sangue periférico, para avaliar se realmente é o principal método de diagnóstico da leucemia. E aí a gente vai ver se é de forma imatura ou forma madura, tá? Então, óleo leucócito, segmentado aumentado, infecção bacteriana ou fúngica, e agora a gente tem o linfócito. O aumento de linfócito é mais comum no quadro viral. Percebam que esse paciente aqui, ele tem um quadro de rinofaringite viral. Olha como o linfócito está aumentado, certo? Olha como o linfócito está aumentado, olha. Ou seja, ele tem um quadro viral, certo? O linfócito está aumentado. Numa rinofaringite aguda, principalmente na infância, você vai ter um aumento total de leucócito, mas não chega a 12 mil, certo? Um aumento no máximo moderado de linfócito. Agora, se você tem uma neutrofilia, amigo, aumento de neutrófilo, junto com aumento de linfócito, você tem um quadro bacteriano associado. Então, você tem um quadro viral, pelo aumento do linfócito, com infecção bacteriana relacionada. Isso acontece também na influenza, isso pode acontecer no Epstein-Barr. Na dengue, normalmente você tem uma leucopenia, ou seja, uma diminuição no número de leucócito, diminuição no número de neutrófilo, um aumento do linfócito com atipia e plaquetopenia inferior a 100 mil. Lembrando que plaquetopenia na dengue inferior a 100 mil, cuidado, inferior a 60 mil, interna, inferior a 50 mil, transfunde. Recomendação do Ministério da Saúde, tá? Eosinófilo vai estar aumentado na alergia ou em quadro parasitário, certo? Vai ter um aumento de linfócito também, 30% a 50%, mas vai acontecer na alergia ou em quadro parasitário. Então, todo quadro parasitário vai aumentar eosinofilia. Ancilóstoma duodenale vai provocar eosinofilia. A basofilia, ela vai estar relacionada com hipersensibilidade por IgE, que é a hipersensibilidade do tipo 1. É o que acontece na atopia. O que é que diferencia atopia de alergia? Toda atopia é uma alergia, mas nem toda alergia é uma atopia. Atopia tem que acontecer por hipersensibilidade por IgE. Na alergia, a gente tem aumento de histamina, a gente ativa mastócito, é outro tipo de funcionamento, certo? E o monócito a gente pode ter aumentado, mas raramente. Pronto. Grava a aula, tá certo? Não tem segredo algum. Qualquer dúvida pode usar meus canais digitais para que a gente possa tirar dúvida. E é isso. Hemograma é simples. No primeiro período você pode aprender a interpretar e tem que aprender a interpretar. Tranquilo? Era isso. Muito, muito obrigado pela atenção. E qualquer coisa, a gente está à disposição. Abraço.